Estou aqui nesse lugar maravilhoso, à beira de um lago grande, um visual fantástico, para falar a vocês sobre a necessidade de iluminar ou de tratar a sua vida. Então fique até o final, que você vai talvez ouvir algumas coisas que não está acostumado, podem fazer muito sentido para você. Então por que tratar a vida? A gente está acostumado a que nasce, cresce, eventualmente casa-se, envelhece e morre, entre aspas. E que temos problemas no dia a dia, que problemas fazem parte da vida de todos nós. A minha visão é bastante diferente dessa. É uma visão mais quântica, ainda que tenha gente ligada à física que não consiga entender isso, esteja falando algumas bobagens porque nunca experimentou outros lados. Mas se a pessoa é coerente com a física, ela vai entender que tudo é energia. Pelo menos se ela for coerente com a física quântica, ela vai perceber que tudo é energia. E se tudo é energia, nós estamos vivendo numa situação onde tudo é frequência vibratória. Se tudo é frequência vibratória, então aqui que eu vivencio também tem uma relação com uma vibração minha. Tudo aquilo que eu vivencio é uma frequência vibratória. E como tal, ela deve guardar uma relação com a minha própria frequência vibratória. Eu não posso estar fora de uma realidade emanando determinadas frequências que não estejam compatíveis com as frequências da realidade que eu vivencio. Isso para mim é uma coisa extremamente lógica e que me vai levar, e que sempre me levou, desde que eu sou terapeuta, a entender a realidade de uma forma totalmente distinta da maioria das pessoas, mas que felizmente cada vez mais muitas pessoas estão entendendo, estão visualizando na própria vivência de que a vida tem algo a ver com elas e que no fundo existe uma relação íntima entre essas duas realidades, ainda que seja uma só realidade. Então chamemos a realidade da vida e a realidade interior. Eu chamo a isso de lei da sintonia. E eu faço um paralelismo, e não sei como é que outras pessoas ainda não fizeram ligadas à chamada física. Eu não sou físico, tenho mestrado em economia, mas há coisas que eu sei ler e tem coisas que eu consigo raciocinar em cima daquilo que eu leio e fazer uma relação muito próxima com aquilo que eu vivenciei há vários anos, ou desde há vários anos, dentro dessa área de terapia. Então nessa lei da sintonia, que para mim é diferente da ideia de lei da atração, a lei da sintonia para mim é uma visão mais completa. Ela nos permite entender melhor à luz de uma teoria que seria mais próxima das teorias que nós temos à nossa volta, num âmbito chamado, entre aspas, científico. Nós temos uma analogia muito fácil para entender essa lei da sintonia. Então, quando nós pegamos uma televisão, essa televisão só sintoniza com um determinado canal porque ela está entrando na mesma gama de frequências de onda do emissor. E nós temos todos os canais de televisão aqui à nossa disposição, elas estão aqui no ar. Por que nós só pegamos um canal especificamente? Porque é aquele canal e não outro. Nós pegamos porque a televisão entra em sintonia com
o canal que está emitindo num determinado momento. Quando nós queremos mudar de canal, o que é que nós fazemos? Apertamos o botão. Nós não entendemos o que está acontecendo, mas é muito simples. Nós mudamos a frequência, digamos, dos elementos, né? A frequência de onda, ou a gama de frequências, com a qual a televisão está sintonizando naquele momento. E aí ele muda de canal. Nós podemos perceber que a nossa vida, ela envolve uma série de possibilidades. Eu diria infinitas possibilidades, que não é uma única possibilidade que nós vivenciamos. Nós vivenciamos uma gama imensa, e essa gama é determinada pelo Criador. Isso é um lado, digamos, eu não diria religioso, porque não tem uma doutrina, mas para mim é uma evidência, se eu acreditar que existe um Criador, que ele terá determinada possibilidade que eu vivencie infinitas possibilidades e não apenas uma, senão a vida para mim ela perde sentido. Então, dentro dessa gama de possibilidades, se eu tenho consciência, eu vivencio uma realidade específica que eu escolhi. E vivenciar essa realidade que eu escolhi significa que eu me sintonizei, exatamente como a televisão, com uma das infinitas possibilidades. E apenas uma, aquela possibilidade que eu vivencio, ela está em perfeita sintonia com a vibração, ou com a gama de vibrações que naquele momento eu estou carregando. Isso poderia ser demonstrado, inclusive fisicamente, se as pessoas quisessem. Mas eu sei que isso contraria alguns dos paradigmas, não digo um só, mas alguns dos paradigmas científicos, porque não existe uma única visão da ciência, existem várias. Por isso temos teorias, e dentro do mesmo aspecto nós temos várias teorias, e não apenas uma. Então, mais essa teoria, que para mim ela se relaciona muito claramente com a lei da analogia. Se eu consigo construir algo em função de determinados princípios, esses princípios têm que estar dentro de mim também. Então, se eu construir uma televisão baseada numa capacidade de sintonizar numa frequência vibratória específica, é porque de alguma forma eu também vivencio isso na minha realidade. Essa é a minha forma particular de vivenciar as coisas, minha forma particular de entender, e que hoje faz tudo muito sentido usando essa analogia. E as outras todas que eles colocam aí, normalmente, só em parte elas fazem algum sentido. Então a lei da sintonia para mim é a base de tudo que a gente possa estar passando. Eu falei conscientemente. Se eu conscientemente quiser uma realidade, eu faço uma opção consciente por ela. Então, se eu quiser pegar isso que está aqui, é uma das possibilidades. Eu poderia simplesmente não pegar. Também era uma das possibilidades. Tá? Então, quando eu fiz isso aqui, foi uma opção consciente que me levou a vivenciar uma determinada realidade. E ao vivenciar essa realidade, ela só foi possível porque tudo isso à minha volta, que incluía isso, estava numa frequência vibratória que eu consegui me sintonizar. Então, esse é o consciente. Porém, nós vivenciamos a maior parte das coisas na nossa vida de forma muito inconsciente. E esse é o X da questão, que leva muita gente a não entender porque que uns conseguem algumas coisas e outros não conseguem. E é isso que eu chamo de pulo do gato em relação à chamada lei da atração. Pessoas com a ideia da lei da atração, normalmente elas imaginam que eu atraio uma determinada realidade. Ponto. Então, para eu atrair aquela realidade, eu tenho que me focar nela. E eu vou focando nessa realidade e ela aparece na minha vida.
perfeita em alguns casos. E os casos aqui são aqueles onde a pessoa consegue, ao focar, chegar a um ponto em que ela está vibrando na mesma frequência vibratória da realidade que ela quer. E por que os outros não conseguem, então? A mesma coisa. Tem gente que vai ficar focado e não vai conseguir. Porque de uma forma ou de outra ele está carregando inconscientemente nos sistemas dele, que não é só o corpo físico. Infelizmente, algumas pessoas ainda acham que nós somos puro corpo. E não tem nada de religião dizer que nós temos outros corpos, porque eles podem ser medidos, inclusive. Existem técnicas para isso há muito tempo, que só não aceita quem não quer. A chamada fotografia Killian, por exemplo, que inclusive a fotografia Killian foi inventada por russos, mas a ideia da fotografia Killian foi inventada por um gaúcho, um padre gaúcho, no final do século XIX ao início do século XX. Isso pouca gente sabe. Mas é uma ideia que pega simplesmente uma frequência vibratória e, em vez de tirar uma foto tradicional como nós estamos acostumados, ela pega uma frequência vibratória diferente que consegue ir além disso que nós estamos acostumados a ver e que chamamos de corpo físico. Então, nos nossos corpos não físicos, assim como no nosso corpo físico, nós carregamos alguns registros. A Havaiana Stable do Theta Healing chama de crenças a tudo isso. Eu prefiro chamar, quando é inconsciente, registros, para não entrar em choque com aquelas ideias das pessoas de que, nossa, eu não acredito nisso. Como é que você está dizendo que é uma crença minha? Então eu entendo isso. Então eu não chamo de crença, chamo de registro. A Havaiana chama de crenças tudo aquilo que é tomado pelos nossos sistemas como verdade. E eu entendo que também esses registros inconscientes são tomados pelos nossos sistemas como verdadeiros. E aí nós passamos a vibrar também em função desses registros. Então isso é que leva as pessoas, algumas pessoas a conseguirem algo e as outras fazendo exatamente a mesma coisa, não conseguirem. Então o plano das crenças, que infelizmente não é analisado de uma forma adequada naquilo que as pessoas chamam de ciência, mas que nós que vivenciamos o dia a dia percebemos que somos afetados por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós acreditamos, e que aquilo que nós sentimos vai modificar o que nós vivemos. Não precisamos de ciência para nos dizer isso, nós sentimos isso no dia a dia. Nós sabemos que quando estamos tristes, nós atraímos muitas coisas para a nossa vida que nos trazem aquela tristeza. Eles reforçam a tristeza. Quando nós estamos alegres, chegam a nós coisas que reforçam a nossa alegria. Então, isso é uma coisa que todo mundo consegue perceber, consegue sentir. Não precisa de trabalhos matemáticos, físicos, para referendar algo que você vivencia no seu dia a dia. Você percebe. Por isso as pessoas vão ao psicólogo, por exemplo. Quando elas vão ao psicólogo, elas estão querendo mudar a realidade delas. Só que elas sabem que precisam se tratar no psicólogo, achando a razão para aquilo que elas estão passando. Então, no fundo, elas estão procurando as crenças originais. E isso no Theta Healing nós chamamos de crença raiz. A crença raiz é, pois, a origem de toda uma gama de crenças que nós vamos acumulando ao longo
da nossa vida. E essa crença raiz está escondida lá, muito escondida normalmente no nosso inconsciente, mas é ela que, de alguma forma, faz com que nós vivenciemos diversas coisas, às vezes só uma, mas a maioria das vezes são várias, que nós não queremos viver. Então é como se nós carregássemos inconscientemente um controle remoto que determina o canal que eu vou vivenciar. Ou seja, eu carrego um controle remoto que me faz vibrar numa determinada frequência e vivenciar uma realidade que é diferente daquela que eu quero vivenciar de fato. Por isso, na minha forma de ver, isso para mim é muito claro, cada vez mais claro, cada dia que passa, eu consigo vivenciar mais isso em mim e ver isso nas pessoas que vêm a mim, que quando ela muda a crença original dela, a crença raiz, e substitui por uma outra que é positiva, as coisas simplesmente mudam facilmente. Não precisam fazer muito esforço. E elas percebem a mudança de uma hora para outra. Eu vou falar para vocês, inclusive, de um caso de uma cliente que ela também se tornou aluna e ela veio para mim com um problema específico que se relacionava ao filho dela. Que o filho de 9 anos simplesmente a tratava como se ela fosse mulher dele e ele ficava esperando até altas horas da noite, ela era terapeuta e ficava até tarde e o filho ficava esperando. Quando ela entrava em casa, aí ele ia dormir, mas ia contrariado, cara feio e tal. Quando ela me contou isso, eu percebi que eu tinha que fazer o que nós chamamos de divórcio energético. Tem um vídeo no canal sobre divórcio energético, uma forma bem inicial de falar sobre isso, mas vocês podem entender melhor. E aí eu fiz esse divórcio energético e o filho não sabia que ela tinha ido se tratar. E quando terminamos e ela foi para casa, pela primeira vez na vida, ela poderia contar isso, pela primeira vez na vida, ela entrou em casa e o filho não estava no sofá, ele estava dormindo. E o comportamento dele daí para frente modificou-se. Ela mudou o filho? Não. É porque todas essas vivências, elas fazem parte de uma realidade que a nossa consciência abrange. A nossa consciência não abrange apenas uma realidade. Isso pode ser difícil para muitos entenderem, mas a nossa consciência, ela está aqui agora e ela está em outras realidades ao mesmo tempo. Eu estou me focando nesta, mas as outras existem, as outras possibilidades, por isso nós temos infinitas possibilidades. Então existia a possibilidade onde o filho dela se tratava como se fosse marido dela, existia a realidade onde o filho dela iria se comportar de forma diferente, assim como N outras realidades. Ela mudou uma frequência vibratória específica que a fazia sintonizar com a realidade onde o filho dela era ciumento. Quando ela mudou dentro dela isso, ela apertou inconscientemente o canal, ela mudou de canal e passou a vivenciar uma onde a consciência do filho estava focada numa situação onde ele não era mais ciumento. Então tudo que nós vivenciamos tem a ver com aquilo que nós estamos vibrando. Então, se eu quero mudar a minha realidade, aí os
físicos têm razão que a nossa mente ela não tem força por si só, energética, normalmente, para mudar as coisas assim. Mas a forma simples e muito fácil que nós todos podemos mudar a nossa realidade é mudar o nosso sistema de crenças. Porque o pensamento, ele realmente tem força, ele é uma vibração. E como ele é uma vibração, se nós pensamos muito em determinada coisa, nós estamos nos sintonizando com aquilo. Então, se eu quero muito ganhar dinheiro, eu vou ter que me focar em ganhar dinheiro. Mas se eu não tirar de mim a crença, os registros inconscientes, nos vários sistemas de crenças que nós possuímos, de que o dinheiro é ruim, e eu nem sequer penso nisso, mas isso está no meu sistema, então eu quero muito ter dinheiro, mas outra coisa dentro de mim vibra contra o dinheiro. Então, por mais força que eu faça naquela direção, eu não vou estar vibrando com a realidade que me traz o dinheiro e a prosperidade. Então é isso, o trabalho que nós devemos fazer para que nos sintonizemos com uma realidade que nós queremos, nada mais é, parece e é muito simples, nada mais é do que retirar do nosso inconsciente aquilo que nos atrapalha e substituir por algo que nos beneficia. Tratar ou curar a nossa vida, portanto, é olhar para as diversas áreas da nossa vida, sentimental, emocional em geral, financeira, do trabalho. Não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, gostaria de fazer diferente. A forma como eu estou me relacionando, ou as pessoas estão se relacionando comigo, é tratar tudo isso, porque nós temos com certeza registros dentro de nós que nos fazem vibrar com aquilo que nós não queremos. Então, se eu estou sem dinheiro e gostaria de tê-lo, eu devo ter crenças que me impedem de ter dinheiro. Se eu gostaria muito de me relacionar e eu não estou conseguindo, eu devo ter registros e crenças conscientes que me impedem de encontrar alguém. E por aí vai. Então eu trago a vocês essa ideia de iluminar a vida de vocês, que na minha visão, e hoje não tem quem me tire ou quem me leve a entender a realidade de uma forma diferente, não importa o que os outros escrevam, eu vivencio isso no meu dia a dia. É uma constante na minha vida me tratar de um ponto de vista muito diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a imaginar que é se tratar. Do meu ponto de vista, eu vou me tratar e vivenciar o mais possível a vida que eu gostaria de viver. Eu vou tornar consciente aquilo que eu quero, tratando o que eu guardo no meu inconsciente, para que eu possa vibrar uma realidade que me seja mais favorável. Fiquem ligados nesse canal, sempre que eu puder, vou trazer a vocês ideias que vão poder ajudar vocês a sintonizar com um paradigma que, para mim, pelo menos até hoje, tem feito muito mais sentido, trazido muito mais sentido à minha vida do que aquele paradigma que eu fui ensinado quando eu era criança.